Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem está entrando, eu sou a Gabi. Eu faço parte aqui da Qualivets e hoje a gente vai receber a Carol e a Gabi para conversar um pouquinho sobre a Pet Assistência. Elas vão explicar um pouco melhor sobre o que é a Pet Assistência, como funciona, elas vão se apresentar, elas já estão aqui comigo. Então, oi meninas, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo certo. Vocês querem se apresentar, contar um pouquinho sobre quem são vocês? Sim, vamos lá. Eu sou a Carolina, nós estamos trabalhando aqui com a Pet Assistência há 6 anos no mercado. Nós já trabalhamos com o Grupo Anjos, que é uma empresa familiar que veio do meu pai, e hoje a gente trabalha todos os irmãos aqui na empresa. Nós resolvemos montar a Pet Assistência porque nós perdemos um animalzinho e a gente não tinha o que fazer, o veterinário ficou meio perdido nas orientações. A gente se sentiu um pouco abalado assim por ter. A gente trata tanto tempo com os humanos e ter que deixar o animalzinho assim dessa forma. Então, hoje, a gente trata dessa questão de uma forma bem humanizada, com atendimento ao público, ao tutor, cuidando diretamente dessa parte do luto com eles. Oi, eu sou a Gabriela Legal. e é importante lembrar que a gente trabalha já há mais de 60 anos também no mercado funerário, confortando, né, as famílias enlutadas, dando todo esse apoio emocional nesse momento tão difícil. Quando a gente pensou em trazer essa live para os tutores, foi pensando justamente nisso, nesse momento tão difícil. Aqui a gente trabalha com muitos pacientes idosos, a gente trabalha nessa questão de promover bem-estar, qualidade de vida, e chegam muitos pacientes idosos em situações um pouco mais críticas para a gente. Então, sempre tem aquela pergunta do tutor: o que eu faço agora? O momento chegou, eu não sei o que eu faço, por onde encaminho, se alguém vem. As pessoas acabam ficando um pouco perdidas nesse momento, né? Na verdade, nenhum luto é fácil. Ainda mais A agora, gente eles fazem parte da nossa vida, são filhos, então. Antigamente era um tabu bastante grande a gente falar em morte, em luto, em óbito, tanto para os humanos quanto para os animaizinhos de estimação. Hoje em dia, as pessoas parecem que já estão um pouco mais conscientes sobre a contratação do serviço e procuram até alguns planos preventivos, né? Por exemplo, quando a gente está tratando de um animalzinho com tratamentos já paliativos, já tratando algum tipo de câncer, fazendo algum tratamento mais intenso, aí as pessoas já procuram a gente para fazer algum tipo de plano, porque a gente sabe que na maioria das vezes, quando o animalzinho está doente, ou mesmo idoso mesmo, precisa de ração especial, cuidado especial, idas ao veterinário com mais frequência, alguns exames especiais, então acaba comprometendo bastante o financeiro. Então, esse lado financeiro a gente consegue ajudar mesmo antes da pessoa precisar, fazendo um parcelamento maior, algumas mensalidades com baixo custo. Hoje a gente tem planinhos aqui a partir de R$ 10 por mês. Então, as pessoas já estão procurando antes mesmo de precisar, mesmo porque hoje com o animalzinho mais em casa, tipo na nossa cama, com os nossos filhos e etc., a gente tem que ter um cuidado bastante especial também na hora do falecimento dele. E até é Sim. importante, né, que E desculpa, eu cortei. imagina, no momento do luto também, né? Que a pessoa ela entra nas fases do luto e aí às vezes naquele momento a gente não tem cabeça para pensar no que fazer, como fazer. Então é super importante até a prevenção do plano justamente por causa disso. Porque a partir do momento que você tem o plano, que você já sabe o que você vai fazer, você não precisa se preocupar com nada, é só entrar em contato com a empresa mesmo que a gente dá todo o rumo, né? Faz o recolhimento, tá, e tem toda a tratativa, junto com o tutor também, da parte emocional, de dar todo o suporte para ele nesse momento difícil. É que nem a gente estava falando, hoje o animalzinho é realmente um filho, ele faz parte da família, né? Então a perda do filho é sempre muito mais difícil para a família. Sim, com certeza.
pelo que eu entendi, vocês já estão há bastante tempo nesse ramo, né? Já é uma coisa que vem da família de vocês. Então, é, vocês até contaram um pouquinho aí nesse começo que vocês perderam um animalzinho e aí decidiram abrir essa parte voltada para animais. E assim, como funciona tudo isso? É como humanos? Como que acontece? Hoje nós temos algumas unidades que estão espalhadas no Alto Tietê, que a gente funciona com o escritório administrativo e a nossa matriz do PET, que é o crematório, que também fica aqui em Suzano. E nós trabalhamos nas duas vertentes, tanto com o humano quanto os animaizinhos de estimação. E 24 horas as Certo. duas. 24 horas nas duas. O nosso atendimento administrativo, ele funciona em horário comercial. Mas aí, por exemplo, se você tem um animalzinho que você vai precisar dos nossos serviços, do nosso atendimento, então você entra em contato com a nossa central. A central é 24 horas, é 2857-1815, ou via telefone ou pelo WhatsApp. Os nossos atendentes, eles atendem nos dois canais. Fazendo esse atendimento, esse primeiro atendimento, a gente pega os dados do tutor, os dados do animalzinho e normalmente a clínica onde ele está, ou mesmo na residência. Quando o falecimento é na residência, a gente dá uma certa prioridade, né? Porque o tutor fica lá com o animalzinho em óbito, então a gente dá uma prioridade. Com esse primeiro atendimento, a gente sempre passa para o tutor uma posição do nosso motorista. Então, a gente tem via GPS, que a gente calcula quanto tempo vai chegar na residência, passa para o tutor, e aí o tutor já tem uma posição dessa retirada. Com a retirada, o animalzinho é totalmente identificado. Isso é muito importante, gente, tanto por conta da clínica, quanto nossa aqui, porque a gente faz a devolução das cinzas. Então, esse cheque na clínica, aqui na hora que você chega no crematório, ele precisa estar bem minucioso. A gente tem todos os formulários, né, que é preenchido, o tutor confere. Nós entramos em contato com o tutor para ele conferir todos os dados antes mesmo de fazer a cremação. A cremação do animalzinho só é feita após autorização do tutor. A gente não faz sem autorização do tutor a cremação. Mesmo porque a gente tem algumas lembranças personalizadas, né? Que são essas que estão aqui atrás da gente. A gente mostra depois para vocês. Mas muitos tutores querem, por exemplo, fazer uma tatuagem, então precisa da marca da patinha. Ou fazer um colarzinho, então precisa de um pelinho especial. Fazer uma marca da patinha. Então a gente precisa do animalzinho ainda antes de fazer a cremação. E então, depois que a gente autoriza a cremação, é assim, ó, a fotinho e a marquinha da patinha dele. Entendi. Então, Bonitinho. depois a gente autoriza a cremação. A gente tem também alguns tutores que fazem um pedido por serem espíritas para guardar a cremação. E a gente faz todos os pedidos. De acordo com o que eles pedem, a gente atende os pedidos, manda toda a documentação para eles fazerem a conferência. E no caso da cremação individual, eles recebem em casa as cinzas e o documento de cremação, que é muito importante quando vocês forem fazer a contratação de qualquer crematório de animais, verificar, pedir foto do local, onde fica, documentação. É realmente um crematório de animais? Porque muita gente não sabe a diferença do crematório de animais para um incinerador, por exemplo, que é o serviço da prefeitura, né? Que é a coleta que vem junto com a coleta da cidade. Então tem essa diferença que as pessoas não conhecem. O serviço de cremação de animais é um serviço novo ainda, né, no mercado. E então bastante gente, muito veterinário, inclusive, ainda não conhece e não sabe a diferença dos dois serviços. Eu ia até falar para vocês explicarem mais sobre essa diferença, porque eu mesma não conheço. Como que funciona, né? A incineração é o serviço prestado pela prefeitura, né? E o animalzinho ele é incinerado junto com outros resíduos, tá? E é tratado, falar assim, bem triste falar desse jeito, mas ele é tratado literalmente como lixo. Ele é recolhido, ele é jogado no caminhão, independente se é o caminhão que passa só para retirar animal, mas ele é jogado. Não tem toda a tratativa no corpinho de pegar no colo, colocar em um local especial para armazenar, não tem nada disso.
ele então a prefeitura faz ou um serviço de incineração, ou às vezes, dependendo da cidade, acaba ainda mandando para aterro sanitário, tá? Então, por isso que a gente fala, a gente também tem a cremação coletiva? Temos, mas a nossa cremação coletiva, o diferencial é a tratativa que a gente faz no corpinho. Aqui a gente crema, mas a gente crema só com o animal. O nosso forno é exclusivo para cremação de animal. A nossa licença é para animal. Então tem toda essa diferença da tratativa, de qual é o destino, que a gente fala que é o destino digno de dar para eles, né? Eles acompanham a gente toda 15 anos aí para simplesmente depois jogar no lixo? Não. Então a gente tem que também pensar nesse destino digno final que eles merecem. Dão tanto carinho pra gente quando estão vivos, e quando infelizmente eles partem, a gente também precisa pensar nisso. Certo. E aí, vocês, então, tem dois tipos de cremação. Seria uma cremação coletiva, mas também tem a cremação individual. Isso. A cremação coletiva é feita com outros animaizinhos, né? E aí não tem a devolução das cinzas, as cinzas são espargidas aqui no nosso jardim. E tem também a cremação individual, que aí sim é feita a cremação individual do pet. O tutor tem a devolução das cinzas, que nem a Carolina estava falando, a gente faz toda a documentação. Então, cada pet, independente, ele tem uma etiquetinha que vai na patinha do pet, mostrando o nome, o número da ordem de serviço, toda a documentação, nome do tutor, nome do pet, a cor, a raça, tudo direitinho. E aí essa documentação que acompanha até a entrega das cinzas para o tutor. Certo. E uma dúvida que surgiu. Vocês só fazem a cremação. Não existe, tipo, igual humanos que são enterrados em um lugar, enfim, ou existe? Na verdade, existe alguns cemitérios de animais, mas a gente não tem um cemitério de animais aqui. O que a gente oferece para os tutores é a nossa urninha bio, que essa urninha é uma urninha totalmente orgânica. Ela é feita com fibras de banana, né, planta de banana, de casca de banana, e ela é totalmente sustentável. Então, junto com ela, quando o tutor escolhe essa opção de ter um animalzinho perto de casa, num novo ciclo, né, numa plantinha, aí vai a urninha, as cinzas, que funciona como um adubo, né, a terra e a sementinha. E aí ele pode plantar em qualquer, ou no terreno mesmo, que não vai poluir o solo, não vai poluir o meio ambiente, vai ser uma forma totalmente sustentável de deixar o animalzinho perto de você. Ou pode escolher uma outra também sementinha, não a que vem, né? Alguma árvore, alguma coisa para simbolizar mesmo essa lembrança. Até a Carolina falou num ponto agora que acho que é bem importante a gente lembrar, que é essa parte de poluição, né? As cinzas, ela é totalmente inerte, então se você pode jogar no mar, você pode jogar no jardim, que até ajuda, né? E aí, o fato de você enterrar o animalzinho no quintal, você fazer isso em qualquer lugar, em terreno baldio, enfim, além de ser ilegal, né? Porque existe uma lei que proíbe você fazer isso, tem também que tem toda a parte da decomposição do corpo. E aí tudo aquele churume que é eliminado, né? Vai para o lençol freático e que acaba indo até mesmo para dentro da sua casa. Então a gente sempre tem que pensar nisso também, porque é um risco que você está correndo até de transmitir doenças para as pessoas que estão ali dentro da sua casa. Por isso que a gente fala que a cremação é realmente um meio muito melhor para o meio ambiente e para nós seres humanos também, porque a cremação ela acaba totalmente com qualquer tipo de vírus que pode ocorrer nesse corpinho. Então, você fazendo a cremação do seu animalzinho de estimação, você não vai disseminar mais esse vírus no caso de alguma doença infecto-contagiosa. Então, aí você já elimina esse problema, né? Aí não tem mais o problema da infecção. Entendi. Então, de fato, mais aconselhado é a cremação e não que enterre e tudo mais. É porque a gente fica com esse comparativo, né? Humanos são enterrados, não necessariamente cremados, e para animais como Então, funcionaria. tá aí a Mas diferença, na verdade, né? Porque os humanos, eles são enterrados em cemitérios.
E aí o sim, cemitério, ele tem todo um preparo de solo, ele tem uma manta, ele tem o concreto, ele tem as gavetas, ele tem tudo certinho, como tem os cemitérios de animais. Agora, quando você legal. tira o seu animalzinho da clínica para você fazer enterrar ele na sua casa, você só vai cavar o buraquinho ali e vai enterrar. E isso sim que prejudica o meio ambiente e pode ocorrer contaminação. Se, por exemplo, você tem um outro animalzinho em casa, vamos supor, ele acaba bebendo uma água que ficou ali da chuva, ou comendo uma plantinha que estava ali, pode ser que haja algum tipo de contaminação, porque nem sempre a gente sabe do que aquele animalzinho faleceu corretamente, se ele tinha realmente alguma doença, alguma coisa, né? Então é bem perigoso essa parte e as pessoas acabam não imaginando, porque antes era muito costume, né? Era praxe fazer isso, pegar o animalzinho e enterrar. Enterrar no quintal de casa. Exatamente. Sim. É cultura ainda que está mudando bastante. Desculpa, eu te cortei. Pra mim tá dando umas picotadinhas, aí quando volta alguém tá falando. Então, desculpa cortar. Oi. Não, a gente estava falando de Acho que cultura vou. mesmo em relação. Oi. Estava falando em relação à Oi. cultura, né, de relação mesmo, que ainda é pouco ainda no Brasil, mas que cada vez mais está crescendo o serviço de cremação, tanto para pet como para humano. Sim. A cremação por muito tempo, mesmo para humanos, não era tão bem vista, né? Não era tão bem vista quanto o enterrar. Então, eu imagino que deva ser o mesmo tipo de evolução em relação aos pets. E até falando nisso, quando vocês decidiram que vocês iam fazer um crematório para animais, como isso foi recebido? Porque, pelo que vocês falaram, vocês já trabalhavam, a família de vocês já tinham essa tradição do crematório. Como foi recebido pela família, pelas pessoas? Na verdade, a gente já tá sempre acostumado, assim, né, a mexer com esse ramo, com o luto. Muita gente, mesmo hoje na internet, por exemplo, quando a gente faz algum anúncio assim patrocinado pelo Facebook, tem várias pessoas que falam sobre inversão de valores, ai, como tem gente que trata o seu cachorrinho, ai, que absurdo, você tem um plano funerário para cachorrinho. Mas isso existe mesmo. Tem um monte de gente que tem plano funerário para os animaizinhos e não tem para ele próprio. Que tá preocupado, tipo, ai, se ele falecer, o que, que vai acontecer? Ou tem um plano de saúde para o animal de estimação e não tem para ele próprio. No começo, na verdade, as pessoas não acreditavam. Poxa, um crematório de animais, será que isso vai dar certo? Não é possível, as pessoas vão cremar mesmo. Mesmo veterinários, lá no começo, há uns, acho que 10 anos mais ou menos, quando a gente começou com um projeto, muita gente aqui da nossa região não acreditava mesmo na gente. Então, quando a gente começou a fazer, por exemplo, os nossos testes no forno aqui, a gente buscava a clínica veterinária parceira nossa para fazer, para falar, ah, a gente tem umas cremações gratuitas para oferecer para os clientes de vocês, a gente está em teste, pode explicar, não sei o quê. Ele, gratuito vai, mas se for cobrar, não vai, sabe? O que acontece Sim. a, a confiança, tipo, em você ter uma empresa, uma fachada, um site, um lugar que vai cuidar realmente do seu animalzinho, você receber a caixinha em casa com a fotinho dele, com a miniatura dele, isso eu acho que acaba confortando muitos tutores. A gente está tendo retornos excelentes, estamos crescendo, graças a Deus, a cada mês. E é muito importante esse contato que a gente tem super humano mesmo com os nossos clientes. A gente trata realmente cada um no WhatsApp, por exemplo, não tem mensagem automática, cada um tratado ali mesmo pessoalmente, sabe? A gente tentando ajudá-los a escolher, porque eles estão muito debilitados. A gente atende pessoas que estão desesperadas, que não é só animalzinho idoso que falece, a gente tem animalzinho de acidente de trânsito, por exemplo, bastante, que isso acaba deixando uma família inteira. Você lida com crianças, por exemplo, e isso a gente tem que ter um lado bastante acolhedor para a gente conseguir. E a preocupação de como isso vai chegar na casa do cliente.
Então a gente tem um motoboy próprio que faz essa entrega, que ele cuida direitinho, que ele vê se tá tudo certo e que ele também acaba acolhendo essa família, né? A gente tem que entender o momento do luto do tutor, né? Para poder confortar ele nesse momento. É ver o que ele precisa, porque o nosso trabalho é justamente isso. Tipo, o que que você precisa para a gente deixar o seu coração em paz, né? Para saber que você fez o melhor para o seu animalzinho nesse momento. Então, a gente está aqui justamente para isso, para entender cada tutor e confortar ele nesse momento. Sim. Vocês estão falando tudo isso e tá vindo, tipo, uma história na cabeça, porque eu tenho duas idosas, as duas têm 11 anos, ainda estão super bem. Mas, assim, pensando antigamente, quando eu era criança, quando eu tinha outros cachorros, basicamente, alguém morria e ninguém sabia o que fazer, né? E aí era liga pra um, liga pra outro, manda pra onde, a zoonose busca, o que que faz? E gerava todo aquele reboliço, um desconforto, todo mundo chateado pela situação, triste, sem saber exatamente o que fazer, ou como fazer. Aí sempre, vocês falaram da história de enterrar no quintal, sempre tinha aquela pessoa, não, eu tenho um sítio, enterra aqui. Então, ter esse ponto de acolhimento, saber que você está fazendo de uma forma humana mesmo, né? Que vai ter todo um cuidado com o animal, que a minha atitude também não vai prejudicar o meio ambiente, que eu acho que esse também é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração. E que, assim, aquilo vai ficar com você. Então, tem retorno de cinzas, tem as lembrancinhas, então que você vai ter um pedacinho do seu bichinho pro resto da vida, para mim já é muito reconfortante. E aí eu já começo a A pensar, gente nossa, eu preciso fazer um plano para as minhas, porque o dia vai chegar, não tem como A achar que gente não. recebe bastante depoimento, né, nas redes sociais, principalmente, ou no nosso WhatsApp, das pessoas que, quando receberam, sentiram um conforto muito grande, porque receberam as cinzas. É tipo como se fosse, tipo, acabou agora, sabe? Um ciclo foi concluído, ele tá aqui, eu tratei direitinho dele, e agora é meio que vida que segue. É óbvio que existe o luto existe, a pessoa vai ficar, mas esse conforto que a gente sente nesses feedbacks das pessoas é bastante importante, até pra gente mesmo. Porque a gente tem toda uma equipe que trabalha com isso, né? Desde a nossa motorista que vai retirar, até o motoboy que vai entregar, a gente trabalha com eles nesse psicológico mesmo. Você precisa abraçar essa pessoa que você está indo atender, porque ela está precisando de você agora. Então, isso é bastante importante. E outra coisa que é importante também, eu vi que a Psita Fênix entrou aqui agora, ó, ela é nossa seguidora também, nossa parceira. O que acontece? A gente faz todos os tipos de animaizinhos. Então, animais exóticos, cachorro, gato, papagaio, tartaruga, a gente faz todos os tipos. Porque muita gente também fala, é crematório de cachorro. Não é só de cachorro, a gente trabalha com planos preventivos também para todos os animaizinhos de estimação. Já fizemos aqui também todos os animaizinhos de estimação, porque tem gente que tem animais muito exóticos em casa que a gente nem imagina que as pessoas têm, mas elas cuidam dos animaizinhos direitinho. E também, quando vem a falecer, procuram a gente para fazer a cremação. Legal. E, meninas, onde vocês estão localizadas exatamente? A gente está localizado no Alto Tietê, em Suzano, na cidade de Suzano, que é onde fica o nosso crematório, que é onde ocorre a cremação. Só que a gente atende toda a Grande São Paulo, litoral, algumas cidades já do interior. A gente está buscando cada vez mais expandir a nossa região de atendimento, né? E acho que também é muito importante colocar aqui que na nossa parte de velório, se a pessoa quer fazer o velório, pode vir aqui na nossa unidade, ou também a gente faz online, para a pessoa verificar, ver, ter aquele último momento e a de despedida, né? Então, não necessariamente ela precisa vir até Suzano. A gente também faz essa parte online para o tutor. Essa parte também está bastante humanizada, né? Porque muita gente quer vir até aqui, se despedir, ver onde está mesmo, conhecer aqui o nosso espaço. Então a gente arruma o corpinho do animalzinho, a gente faz uma cerimônia de velório e deixa a família se despedir, vem a família inteira aqui, faz essa despedida. E depois da cremação, se a família quiser aguardar, já pode levar as cinzas já na urninha e já leva para casa.
O que isso conforta a pessoa é que, tipo, ai, será que é mesmo só o meu animalzinho que está sendo cremado? Será que é realmente uma cremação individual? Então, muitas vezes a gente acaba mandando vídeo para a pessoa quando ela desconfia de alguma coisa, né? Ou eles vêm até aqui para fazer esse acompanhamento. E É que como nem a é o gente. velório? Tem um tempo de velório, um período que esse animal fica para a família se despedir? Normalmente a gente faz um agendamento, então o velório nem sempre é no mesmo dia do falecimento, porque a gente tem uma agenda e alguns velórios já agendados. A gente tem alguns horários disponíveis, então, por exemplo, se você quer agendar para essa semana, eu tenho, hoje é quinta-feira, eu tenho sábado, 2 horas, aí a gente deixa agendado. Enquanto isso, o animalzinho fica aqui armazenado, a gente tem um ambiente climatizado para ele ficar em perfeito estado para fazer o velório, né? A gente faz o velório, arruma o corpinho e a gente aguarda a família. Normalmente é uma despedida rápida, em torno de 1h30, 2 horas. A gente nunca teve problemas com horário, assim, porque eles logo querem ir para a parte da cremação para ter logo de volta as cinzas, né? Então, essa parte da cremação logo acontece, mais ou menos umas 4 horas, 5 horas de um animal de grande porte. E aí a pessoa já leva com ela as cinzas, pode escolher aqui no nosso mostruário alguma urninha, no nosso catálogo, se quiser levar a urninha. E aí já fica com toda a documentação, tudo certinho, resolvido no mesmo dia. Certo. Se eu optar por não esperar, aí vocês também mandam essas cinzas por motoboy. Isso, a gente entrega na residência. Certo. Até uma Meninas, tem lembrancinha. alguma. Ai, desculpa. Desculpa, pode Até continuar. uma lembrancinha que é super legal, até a gente mencionar aqui que poucas pessoas ainda sabem, é em relação ao diamante. Que a gente não tem nenhum aqui agora, mas que ele é feito com as cinzas ou com o pelo do animalzinho. Então a gente manda para uma empresa, né, aqui no Brasil mesmo, e eles fazem um diamante com as cinzas ou com o pelo. Aí você pode escolher, são 3 cores disponíveis que tem e alguns tamanhos. Então você escolhe e aí você tem em volta de uma joia que você pode fazer depois do seu pet. Nossa, que bacana. E deixa eu só fazer um adendo. Se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, a caixinha de perguntas está aberta aqui. Podem perguntar, fiquem à vontade. E meninas, tem alguma história que marcou vocês nesse período todo que vocês trabalham com a cremação? A gente tem a história do Akita, né? A gente tem, na verdade, foi o primeiro que apareceu pra gente, depois já apareceram mais alguns animaizinhos, então virou comum já. Mas a gente tinha um senhor e ele disse que conviveu por muitos anos, acho que o Akita tinha em torno de 16 anos, e ele trouxe o Akita diretamente aqui e ele queria que ele fosse empalhado para ficar na sala com ele. E então a gente Nossa, procurou esse serviço de taxidermia para fazer, né, para empalhar o animalzinho dele, porque normalmente a gente vê isso com pets pequenos, roedores, ou aves, né? Aves faz muito isso. Na hora que a gente recebeu aquele Akita daquele tamanho, tava vivo ali o Akita, né? Na cama dele, ele mandou a cama e a gente colocou o Akita empalhado na cama e ele levou embora. Mandou foto depois do Akita, tipo, na sala dele, na frente do sofá. E ele tem o animalzinho lá eternizado na forma real dele. É até engraçado que na época eu tava de férias, a hora que eu voltei das férias, a hora que eu abri assim a sala, eu falei, nossa, mas de quem que é esse cachorro? E ele tava empalhado, de tão perfeito que ele tava. Depois disso, a gente já fez mais alguns outros. E já fizemos Shih Tzu, já fizemos Tucano. Mas o Akita foi o primeiro que a gente fez, então marcou bastante. Uma outra história que me marcou bastante, assim, que fica na memória, é de um casal que era tão apegado ao gato que eles não queriam deixar o corpinho do animalzinho. E aí o velório ia ser só, tipo, depois de 2 dias, se eu não me engano. Eles ficaram com o corpo do animalzinho na casa deles e eles ainda vieram de trem para Suzano com o animalzinho, tipo,
numa sacolinha embaixo do braço, porque eles não tinham, eles não conseguiam, né, essa parte de libertar o corpo. Então eles não queriam deixar o corpo sozinho. Até falando nisso, até uma coisa que é muito importante a gente colocar aqui para todo mundo é que a tratativa que a gente faz com o PET, os mesmos procedimentos que a gente adotou para a cremação de PET são os mesmos procedimentos que é adotado para a cremação de humano. Então, o corpo, como fica armazenado no ambiente climatizado, numa câmara fria, essas coisas, é tudo igual o procedimento de humano. Então, essa é a humanização no serviço que a gente busca cada vez mais, né? De Mas tratar isso é eles. engraçado, né? A pessoa se preocupa, tipo, ai, poxa, a cremação vai ser só no sábado. Enquanto isso, onde o meu pet vai ficar? Eles se preocupam com o animalzinho. Mas no humano, a gente nunca teve essa pergunta, tipo, ai, vai ser só sábado a cremação, mas e aí, enquanto isso, ninguém nunca perguntou, ninguém nunca questionou isso sobre em que ambiente está, onde está, como vai ficar. E o pet, eles se preocupam e dessa vez, inclusive, ficou com ele. A gente tem outro caso também que a moça não sabia, não conseguia decidir que tipo de cremação ela queria e ela guardou na casa dela, né? Sim. Por longos meses, tipo 3 meses. Nossa, E ficou 3 meses, assim, no freezer da casa dela. É o luto, né? O que a gente fala que é o momento do luto. Que são cada as um vive fases. de uma forma diferente. É que a gente escuta assim e fica, nossa, mas como ela conseguiu ficar com esse animal tanto tempo no freezer, sabendo que estava ali? Então, e a nossa atendente entrava em contato direto com ela, a senhora decidiu, a senhora precisa de ajuda, a senhora precisa tirar esse corpinho do freezer, sabe? Porque é com isso que a gente trabalha, né? A gente precisa libertar ela desse luto e tentar salvar ela dessa situação, coitada, mas a gente conseguiu, ela veio, ela fez o velório. Essas pessoas, elas que têm mais apego assim ao físico, elas vêm até aqui, elas querem ver, querem levar embora de novo mas eu acredito que desta forma elas ficam confortadas, vendo o que está acontecendo com esse trabalho todo humanizado mesmo. A Ana até Sim, perguntou em sabendo relação. que é direcionado. Ela perguntou se geralmente é em geladeira da clínica, né? As clínicas geralmente elas possuem geladeira ou freezer, né? E aqui a gente tem uma câmara fria mesmo, que é onde é armazenado os corpinhos de todos os pets. Mas na verdade a clínica nem precisa ter esse serviço, né? Porque o nosso serviço funciona por 24 horas. Então você faz o pedido de remoção hoje mesmo a gente já vai fazer a remoção. A nossa remoção demora em 3 horas no máximo, e isso por conta de trânsito mesmo, por conta de alguma remoção na frente, mas a gente tem uma equipe de atendimento disponível, a gente tem uma frota de carros também, e a gente tem motoristas em alguns pontos que vão conseguir atender prontamente. Então, a clínica, mesmo que não seja 24 horas, faleceu, por exemplo, 5h30, ai, não vai dar tempo de chegar hoje. Amanhã, no primeiro horário, a gente já deixa agendado. Então, esse problema do armazenamento, nem a clínica e nem aqui a gente tem. É super confortável, assim, para o tutor, os horários que a gente tem para retirada. Certo. E, em média, quantas cremações vocês fazem, assim, no dia? Ou vocês fazem só um dia de cremação e aí cremam todos os animais? Ou como funciona isso? As cremações coletivas, elas aguardam um certo número de animaizinhos para acontecer. Mais ou menos 2 dias sim, dia não, né? A gente faz cremação. O nosso forno funciona todos os dias. As cremações individuais realmente acontecem de forma individual. Então, por isso que o forno não para, porque se for um animalzinho maior, um São Bernardo, por exemplo, demora em torno de 5, 6 horas para fazer a cremação. E aí, o que acontece? A gente faz em torno de... Ainda é muito baixo o número de cremação de animais que existe. Por exemplo, a gente tem os dados do estado de São Paulo, é muito pouco. De muitos animais que existem, não chega a ser 10% do valor
da quantidade de animais Da é quantidade. enviada para um crematório. Na verdade, Certo. para crematório mesmo, a gente nem consegue, pelos números, a gente não consegue ainda ter esse número, né? O número que a gente tem é de animais que é deixado em clínica. E aí, quando é deixado em clínica, pode ser tanto para zoonose quanto para crematório, né? Então, e esse número Uhum. é 6% dos animais que falecem no estado, na cidade de São Paulo, né? A Ana E está seis por perguntando se não cento é feito Sim. nenhum preparo no corpinho. A gente tem um preparo que a gente faz, né? A gente teve uma cliente que estava viajando para o Rio de Janeiro, enquanto o animalzinho dela faleceu, ela voltaria em 15 dias. Então a gente manteve o animalzinho armazenado. Depois, como ela quis fazer o velório, a gente tem um procedimento de tanatopraxia, que é uma formalização somente para tirar um mau cheiro, assim, do animalzinho, somente visual, assim mesmo, para ela conseguir fazer o velório do animalzinho dela quando ela chegou. Então, aí a gente fez esse procedimento, ela velou o animalzinho e aí foi direto para o crematório, para cremação. Mas os animaizinhos, assim, que a gente recolhe no dia, pra, que precisam ficar na câmara fria ou que vão para cremação, eles não têm nenhum tipo de preparo. O animalzinho, a retirada e a cremação mesmo. Certo. Vocês falaram do senhor que quis empalhar o animal e manter em casa, enfim. Vocês fazem isso? Vocês oferecem também esse tipo de serviço? A gente tem sim, a gente tem uma pessoa aqui na nossa empresa, um funcionário nosso que é especialista em taxidermia mesmo, em fazer o empalhamento dos animaizinhos. Legal. Eu ainda fiquei presa nessa história porque eu achei muito estranho. Mas Eu vou mandar é uma que foto. não, porque pra mim cada um pensa de uma forma, mas eu não sei se eu me sentiria mais reconfortada ou mais incomodada de ter o animal ali do jeito que sempre Aí tem teve, sem essa, né? Ou interagir é 8 ou comigo. 80. Ou você vai ver aquilo sempre ali, ficar presa naquilo, ou você vai ficar confortada, tipo, ele tá aqui para sempre comigo, né? É um procedimento demorado, tá? Não é um procedimento que vai ficar pronto, tipo, em uma semana. O procedimento demora, depende muito do clima também que a gente tá. No inverno demora um pouco mais, porque a gente precisa dessa pele totalmente seca, né? A gente faz todo o tratamento da pele para fazer a devolução. Então demora em torno de 3, 4 meses para a gente fazer a devolução do animal de um porte do Akita, assim. E tem É bastante manutenção. tempo mesmo. E aí, de tempos em tempos, tem que fazer manutenção, sim, no animalzinho. Na verdade, porque é um couro, né? Então é como você precisa fazer manutenção assim, vamos tratar, sei lá, um tapete, por exemplo. Ele vai ficar lá, ele vai pegar poeira, ele vai ficar aberto, ele precisa de limpeza específica. O pelinho dele, ele não é totalmente como fala, tratado, assim, ele fica o pelo em si Uhum. mesmo. Então é uma coisa que com o tempo você vai precisar de um cuidado especial, sim. Uma cliente nossa, a do Shih Tzu, ela deixa no aquário. Ela deixa dentro de um aquário de vidro fechado. Tá. Entendi. Porque aí ele estando dentro do aquário demora mais para que aconteça essa manutenção. Exatamente. A manutenção é mais por conta do deterioramento do ambiente mesmo, de poeira, essas coisas. Entendi. Meninas, vocês querem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu acho que o mais importante, acho que a gente já disse aqui, hoje a gente depende muito das indicações das clínicas veterinárias. Então, o que é bastante importante é tanto o veterinário quanto o tutor saber dessa diferença da incineração para a cremação. Muita gente fala, mas na prefeitura é mais barato. Sim, é muito mais barato. O valor é cobrado por quilo, né? A gente não trabalha por quilo, porque a gente está lidando com um ser mesmo. Então, a gente trabalha por Sim, serviço. Então, aqui na cremação de animais, o serviço é personalizado, é um serviço que vai te confortar, é um serviço que muita gente fala, mas é caro.
Não, a gente tem cremação a partir de R$ 400, a cremação coletiva. A gente tem um parcelamento super especial para quem não tem condição de efetuar o pagamento, além dos planinhos preventivos, que é bacana pensar. O nosso site é petassistência.com.br. A gente também está nas redes sociais. É importante conhecer os nossos serviços. Se quiserem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também para tirar as dúvidas, porque o serviço é novo. Mas a gente dá toda a garantia que com certeza vocês serão confortados na hora que vocês precisarem desse tipo de atendimento. E os planos a gente encontra também no site descrito ou precisa entrar em contato em algum número específico? No site tem as coberturas, né, dos planinhos, todos que a gente tem. A gente tem dois tipos de plano, né? Um dos planos a gente tem também uma carteirinha de desconto com benefícios em vida. Todos os nossos planos, no caso de falecimento, não tem gasto nenhum na cremação. Fica tudo coberto. E a gente tem também aquele plano que para quem não quer pagar um valor mensal para pagar por toda a vida, como se fosse um plano funerário mesmo. É um cartão cremação. Então, você paga o valor e tem uma cremação garantida. No caso de falecimento, você usa esse cartãozinho. No site tem toda a descrição, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no WhatsApp. A gente tem atendimento 24 horas. O nosso pessoal vai ajudar vocês, vai tirar todas as dúvidas. E eu tenho certeza que vocês vão fechar. Você vai ser a primeira agora. Não, eu já fiquei super interessada em entender sobre os planos, porque realmente é um momento que eu fico pensando, a gente, ainda mais agora, por exemplo, eu tenho as minhas cachorras, meu gato, como meus filhos. E eu sei que vai ser um momento muito difícil para eu pensar ainda o que eu vou fazer. Então, tendo algo já certo, confiando para onde isso vai, para onde ele vai ser enviado, serão enviados. E todo esse processo, tudo que vai acontecer, é reconfortante. Realmente dá um calorzinho no coração saber que eu fiz tudo certo desde em vida e também depois da vida, né? E a gente vai fazer um videozinho institucional também aqui depois, mostrando, que hoje está bem escuro aqui, mas amanhã eu faço para vocês e posto aqui no nosso feed o nosso forno, como é, aqui a recepção, o jardim que a gente tem, a fachada, para vocês verem, porque isso conforta também, né? Onde eu estou levando, para onde eu estou deixando, isso é bacana de vocês conhecerem também. E acho que o mais importante, né, que nem a gente falou, no momento que a gente nunca quer imaginar isso. A gente não quer pensar na morte, mas infelizmente é a única coisa que a gente sabe na nossa vida, né? De todo mundo. E dos pets também. Então, acho que isso que é importante a gente ter a ideia de que o que eu vou fazer quando acontecer? Porque no momento que acontecer, vocês podem ter certeza, a nossa cabeça vai para vários lugares, sabe? A gente fica assim totalmente perdido no momento. Então, para não ter a dúvida de ter aquela garantia que você fez a coisa certa, então por isso que é bem importante essa parte do plano preventivo, você já ter ali o que você vai saber para onde que vai, né? De ter uma empresa que você sabe que é uma empresa que tem todos os documentos, que é uma empresa legal, que já está tradicional, que a gente já está mais de 60 anos no mercado fazendo esse tipo de serviço. Então, isso que é muito importante hoje em dia. Sim, a Ana até colocou aqui embaixo, né, que tem muitas pessoas que se aproveitam desse momento. E eu já ouvi histórias de pessoas que pagaram para pessoas que disseram que tinham crematório, que ia ser encaminhado e depois descobriram que não, que mandaram para zoonose, que tiraram cinza que não eram cinzas. E, enfim, as mais diversas histórias. É bizarro, né? Porque é um momento de dor, um momento que a pessoa tá ali totalmente abalada, sensível, e as pessoas realmente se aproveitam. Sim, e por isso que é muito importante, é que nem a gente estava falando, procurar uma empresa, pedir foto do local. Porque hoje em dia tem muita empresa que a hora que você pede foto, eles nem te respondem mais o WhatsApp. Isso é vários clientes que vêm conversar com a gente que falam, mas eu pedi foto, eles não mandaram. Então a gente fica até meio assim. Então, assim, a gente tem foto, a gente tem vídeo, o que for preciso para realmente confortar o tutor nesse momento e saber que ele está fazendo a coisa certa. Sim. Então, meninas, eu não tenho mais perguntas. Acho que não mandaram mais nenhuma pergunta aqui.
Eu queria agradecer muito essa conversa que a gente teve agora. É um assunto que a gente faz de tudo para não tocar, né? Porque a gente não quer pensar nesse momento, mas é super necessário. Ainda mais hoje, eu como tutora e os outros tutores, a gente tem um carinho especial pelos nossos animais e esse conforto que vocês dão, esse serviço que vocês prestam, realmente é muito confortante de saber que é certinho, sabe? Que vai ser realmente feito da melhor forma possível, que a gente vai ter esse apoio nesse momento tão delicado. Então, é uma conversa muito importante que a gente teve. Tudo que vocês quiserem trazer para a gente também de informações, tragam que a gente vai compartilhando, a gente vai passando para os nossos tutores. Eu acho que é bem bacana essa troca. Tá ótimo, a gente que agradece vocês pelo convite, né? É, a oportunidade de até falar um pouco sobre isso, né? Sim. Bom, meninas, muito obrigada mesmo. Boa noite. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. E na quinta-feira que vem a A gente Ju, volta com mais a lives. Ju tá falando que ela tem um monte de dúvidas. Ju, chama a gente no WhatsApp, a gente tira todas as suas dúvidas depois, combinado? É isso aí. Tchau, meninas. Tchau, tchau, Obrigada. obrigada.